Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal faz amanhã a cariação de 3 réus e uma testemunha no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. STF promove audiência de conciliação sobre descontos fraudulentos do INSS. Justiça Paulista decidiu que casamento em regime de separação de bens não exclui o cônjuge da herança. Com autorização da Justiça, Polícia Federal e Polícia Ambiental de Santa Catarina fazem operação para combater o comércio ilegal de aves silvestres. O Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional trecho de lei do Paraná que permitia a escolha do defensor público geral sem lista tríplice. A partir de hoje, você acompanha uma série especial sobre a marca de 1 milhão de habeas corpus alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça e os questionamentos sobre o uso desse instrumento constitucional. E um show na porta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É o projeto Intervalo Cultural. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 23 de junho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal vai fazer 2 acariações sobre a ação penal da trama golpista nesta terça-feira. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. Esta é mais uma fase do julgamento dos réus da suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Na prática, o procedimento vai servir para confrontar as versões sobre um ou mais fatos considerados contraditórios. Mauro Cid e Braga Neto são os primeiros a ficar frente a frente e devem dar detalhes sobre o plano de ruptura. Logo depois será a vez do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. A acariação será conduzida pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Mauro Cid já tem um acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal. A acariação é prevista na legislação penal e pode ocorrer entre acusados ou entre testemunhas. Como o procedimento será todo registrado por escrito, as acariações não serão transmitidas por rádio e televisão. O STF não vai permitir que o procedimento seja acompanhado pela imprensa, diferente do que ocorreu nas audiências em que os réus foram interrogados. Os procedimentos foram marcados a pedido das defesas de Anderson Torres e do general Braga Neto. Na avaliação dos defensores, pontos apresentados pelo ex-ministro e pelo militar, cada um na sua parte de alegação, divergem frente a frente. O STF analisa a ação penal com 8 réus que teriam atuado para tramar um golpe de Estado e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, apesar da derrota nas urnas. A denúncia é da Procuradoria-Geral da República. O processo está na chamada fase de diligências adicionais, que ocorre após o interrogatório dos réus. Após essa etapa, o processo vai seguir para as alegações finais, parte em que as defesas apresentam uma espécie de resumo do processo e argumentos para a condenação ou absolvição. Depois disso, o relator libera o processo para julgamento e caberá ao presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, marcar a data do julgamento. Diante disso, os ministros da primeira turma vão decidir se o grupo será condenado ou absolvido e as penas que serão aplicadas. O Supremo Tribunal Federal promove amanhã uma audiência de conciliação sobre descontos fraudulentos no INSS. Na semana passada, o relator do caso na Corte, o ministro Dias Toffoli, também suspendeu a prescrição de ações para a devolução dos valores aos beneficiários lesados no esquema. Evelyn Araújo tem as informações. Vão participar da audiência de conciliação a União, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. O encontro vai tratar das indenizações aos aposentados e pensionistas vítimas de descontos associativos fraudulentos. A decisão foi tomada no âmbito da ação que tramita no Supremo sobre o tema. Nela, a Presidência da República pede a suspensão de processos e decisões judiciais que tratem da responsabilização da União e do INSS pelos descontos indevidos. Segundo o governo federal, de janeiro de 2024 a maio de 2025, foram apresentadas mais de 65 mil ações judiciais, com impacto estimado em quase R$ 1 bilhão.
Para o ministro Dias Toffoli, relator do assunto no STF, a gravidade do quadro descrito pela Advocacia Geral da União pede ações coordenadas para responder de forma imediata os beneficiários lesados. Além disso, a Corte quer unificar o entendimento que deve ser seguido pelos tribunais ao julgarem os casos. Toffoli também determinou, até o julgamento final da arguição, a suspensão do prazo de prescrição dos pedidos movidos por aposentados e pensionistas do INSS vítimas dos descontos fraudulentos entre março de 2020 e março de 2025. Segundo o ministro, o objetivo é garantir que eles aguardem a solução da questão sem terem os direitos prejudicados. O Ministério Público Federal obteve na Justiça a condenação de 5 pessoas acusadas de integrar organização criminosa para concessão irregular de benefícios previdenciários do INSS em Manaus, no Amazonas. Os detalhes com o repórter Paulo Melo. 4 irmãos e um investigador da Polícia Civil de Roraima foram condenados por fraudar benefícios assistenciais destinados a idosos e pessoas com deficiência. Os saques dos valores indevidamente pagos aos beneficiários eram feitos pelos próprios denunciados. Foram apreendidos durante a operação diversos documentos, identidades e cartões de benefício em nome de terceiros, além de cerca de R$296 mil em espécie. A organização criminosa atuava há mais de 10 anos e causou um prejuízo estimado em mais de R$15 milhões aos cofres públicos. O grupo foi condenado pelos crimes de estelionato e associação criminosa. As penas dos réus variam de 8 a 211 anos de reclusão. A Justiça Paulista decidiu que casamento em regime de separação de bens não exclui o cônjuge da herança. Entenda o caso com Rocine Gomes. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos casos em que o falecido não tenha pais, avós ou filhos vivos e não deixou testamento ou qualquer outro documento que indique a transferência de bens, o herdeiro é o cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens adotado no casamento. Para a Justiça, é importante diferenciar o regime de bens do casamento do direito sucessório. O regime regula as relações patrimoniais entre o casal durante o matrimônio. O sucessório estabelece a transmissão de bens e direitos após a morte. A votação no TJ Paulista foi unânime. A ministra Carmen Lúcia completou 19 anos no Supremo Tribunal Federal. Empossada em 2006, ela foi a segunda mulher a integrar a mais alta corte do país. Repórter Carolina Chaves traz os detalhes. Mineira de Montes Claros, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha cursou Direito na Universidade Católica de Minas Gerais, onde, anos depois, foi professora titular de Direito Constitucional. Em 2006, Carmen Lúcia deixou o cargo de procuradora do Estado de Minas Gerais para assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta, com saída voluntária do ministro Nelson Jobim. A ministra presidiu o STF no biênio 2016-2018, período em que, por 5 vezes, assumiu a presidência da República, em substituição aos demais chefes de poderes na linha sucessória. Desde a posse na Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia tem se destacado por posicionamentos firmes em diversas áreas. Um ponto de destaque é o combate à dupla vitimização no julgamento de crimes de violência sexual contra mulheres, para assegurar que as vítimas não sejam submetidas a questionamentos constrangedores durante o processo judicial. A ministra considerou inconstitucional a prática de questionar o modo de vida da mulher durante a investigação, com o objetivo de desqualificá-la. A liberdade de imprensa tem sido uma pauta constante nas decisões da ministra, que sempre reforça a importância de uma imprensa livre para a manutenção do Estado democrático de direito. Há 10 anos, ela foi relatora de uma ação em que o STF afastou a exigência de autorização prévia ou licença da pessoa biografada ou de familiares para publicação de biografias. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu". O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante.
mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. A defesa da igualdade e da democracia também são bandeiras importantes para a ministra, com ênfase na maior participação feminina no judiciário brasileiro e nas instituições democráticas. Por ser uma das poucas mulheres a alcançar um posto tão elevado, a ministra Carmen Lúcia entende a relevância da representatividade feminina para a construção de um sistema de justiça mais plural e justo. Todas as formas de preconceito merecem repúdio de todas as pessoas que se comprometam com a democracia, muito mais com os juízes do Estado Democrático de Direito. Daqui a pouco, o Supremo promove até sexta-feira a Semana de Segurança da Informação e Integridade Digital do STF. E ainda, Polícia Federal e Polícia Ambiental de Santa Catarina fazem uma operação para combater o comércio ilegal de aves silvestres. Voltamos em instantes. O Supremo promove até sexta-feira a Semana de Segurança da Informação e Integridade Digital do STF. É para ampliar a conscientização sobre a importância da proteção de dados, sistemas e estruturas digitais do Poder Judiciário. Repórter Amanda Mustafa acompanhou. A Semana de Segurança da Informação e Integridade Digital do STF começou com um fórum técnico voltado a autoridades do setor dentro e fora do Poder Judiciário. Hoje, a questão da segurança cibernética, ela alcança todos os servidores. Então, é importante que todos saibam que esse assunto, além de relevante, tem tido um bom tratamento entre os diversos atores do Poder Judiciário. Vinícius Silva, assessor-chefe da Assessoria de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu a criação de uma rede de confiança entre os órgãos da administração pública. A gente comentou um pouquinho da importância da rede de comunicação, dessa integração institucional. Além da parte de integração institucional, a integração dos gestores para aumentar a eficiência da defesa cibernética, tanto no Poder Judiciário como em outros órgãos do governo. Na quarta-feira, ocorre o segundo Seminário Internacional de Segurança Cibernética nas Cortes Superiores. O encontro, aberto ao público, vai reunir representantes dos tribunais superiores, órgãos do Poder Judiciário, conselhos da Justiça e universidades. O seminário vai contar com a participação de especialistas e representantes de órgãos públicos estratégicos para a segurança digital. São painéis temáticos sobre questões centrais para o fortalecimento da proteção cibernética no Poder Judiciário. Entre os temas em destaque estão as ameaças cibernéticas que afetam as instituições de justiça. Outro ponto discutido é a soberania digital, que envolve a proteção de dados e a garantia da integridade das decisões judiciais. A programação também inclui debates sobre as estruturas de defesa utilizadas no judiciário e os protocolos de resposta a incidentes cibernéticos. O Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Federal é um dos colaboradores. Os desafios são variados, desde o cidadão que está exposto a um serviço que ele precisa entender qual é a vulnerabilidade que ele está correndo e ele precisa se proteger, no acesso ao seu celular, no acesso ao seu computador, usando a internet, até a instituição que o representa, saber quais são as medidas de proteção para que, no fim, toda a sociedade esteja protegida. Para quem quiser participar, as inscrições para o Seminário Internacional de Segurança Cibernética estão abertas até amanhã, dia 24 de junho, às 16h, no site do seminário. Com autorização da Justiça Federal, a Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina fizeram operação para combater o comércio ilegal de aves silvestres. As informações com Evne Araújo. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um imóvel na cidade de Jaraguá do Sul. A investigação conjunta teve início após a Polícia Militar Ambiental identificar a venda de kits de legalização de animais. O esquema, realizado nas redes sociais, consistia no fornecimento de documentos falsos para simular origem legal para aves capturadas na natureza, viabilizando o comércio delas.
As cidades de Boca do Acre, no Amazonas, e Chapuri, no Acre, recebem de hoje até sexta-feira a terceira edição do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. Na programação estão previstas diversas ações, inclusive com a realização de um casamento coletivo e reunião do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. A escolha desses dois municípios levou em consideração os critérios do Índice de Desenvolvimento Humano, das taxas de desmatamento, de pobreza, de assentamentos, de unidades de conservação e da população indígena. Chapuri tornou-se símbolo internacional da luta pelo meio ambiente por ter sido a cidade na qual nasceu o líder seringueiro Chico Mendes. Em Boca do Acre, município de 35 mil habitantes, localiza-se um território indígena. A ação leva cidadania e acesso ao Poder Judiciário a áreas nas quais foram identificadas pouca presença do Estado e alto índice de litígios de grande repercussão e complexidade. Nesse primeiro dia, foram oferecidos os serviços de emissão de documentos. Também foram agendadas audiências para a solução de questões judiciais. Será promovido um multirão para julgamento de ações de causas trabalhistas, previdenciárias, ambientais e da infância e adolescência. Ao longo da semana, o público poderá participar de palestras, de oficinas, de rodas de conversa, além de atendimentos médicos e odontológicos. A iniciativa teve início há 2 anos e tem como públicos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares e outras comunidades tradicionais na Amazônia Legal, que é composta por 9 estados que reúnem 772 municípios. Daqui a pouco, representantes do Ministério Público Federal de países da América do Sul e da Europa discutem estratégias de combate internacional ao crime organizado. E a série especial sobre a marca de 1 milhão de habeas corpus alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós voltamos já. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional um trecho da Lei do Paraná que permitia a escolha do defensor público geral sem lista tríplice. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Os ministros do STF atenderam a um pedido da Procuradoria-Geral da República contra a Lei Complementar do Paraná, de 2011, alterada em 2014. A norma estabelecia regras para a escolha do defensor público geral do Estado. Pela lei, o governador podia nomear o defensor público geral com base em eleição direta entre os membros da carreira, sem a necessidade de lista tríplice. O mandato era de 2 anos com possibilidade de recondução. Segundo a PGR, a norma paranaense feriu a Lei Complementar Federal 80 de 1994, que exige a escolha do defensor público geral a partir de lista tríplice enviada ao governador. Na decisão, o relator, ministro André Mendonça, afastou a validade da lei estadual por descumprir a norma geral federal. Ele ressaltou que a competência para tratar da organização das defensorias públicas é da União, o que torna a norma estadual formalmente inconstitucional. André Mendonça também considerou a jurisprudência do STF, que já firmou tese contra normas estaduais em desacordo com a lei federal. A decisão foi unânime e passa a valer para os próximos atos após a publicação do julgamento. Uma empresa de logística do Rio de Janeiro foi condenada por dano moral coletivo após 2 explosões. Uma delas resultou na morte de um soldado. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a empresa contrariou as normas internacionais de saúde, higiene e segurança no trabalho. Os detalhes com a repórter Michele Chiapa. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho pediu indenização por dano moral coletivo. Relatou que tomou conhecimento pela imprensa da morte de um operário durante explosão em oficina na zona portuária do Rio de Janeiro. O empregado fazia serviço de soldagem. Após o acidente, o local foi interditado.
Durante a inspeção, foi constatado o descumprimento de várias normas de segurança. A investigação revelou que meses antes havia ocorrido outro acidente na oficina da empresa, que deixou 6 trabalhadores feridos, 2 em situação grave, com queimaduras em grande parte do corpo. Segundo o MPT, mesmo com interdição depois desse primeiro acidente, as operações continuaram. Foram atestadas irregularidades idênticas nos 2 casos. A empregadora sustentou que os trabalhadores envolvidos conheciam os riscos das atividades que eram planejadas e supervisionadas. Alegou ainda que as faltas apontadas pela fiscalização foram pontuais e eventuais, sem dimensão coletiva ou habitual, e que teriam sido sanadas de imediato. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a estabelecer diversas obrigações sob pena de multa, além de pagamento de indenização de R$150 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença que determinou a adoção de medidas adequadas de proteção à saúde dos trabalhadores, mas excluiu a indenização. O valor seria destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, em razão do dano moral coletivo. Da decisão, o MPT recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso de revista foi julgado pela 3ª turma. O relator, ministro Alberto Balazeiro, votou pelo restabelecimento da indenização. Ele destacou que a empresa falhou ao não proporcionar um meio ambiente seguro e sadio, direito fundamental dos trabalhadores. Os fatos evidenciam violações trabalhistas se agredir o patrimônio imaterial da coletividade. A indenização é devida quando há constatação de descumprimento da legislação, notadamente se tratando de normas relacionadas à garantia dos empregados a um ambiente laboral sadio e salubre. O ministro Lélio Bentes Corrêa acompanhou o voto do relator. Segundo o ministro, o caso não se trata apenas de descumprimento de normas de segurança do trabalho. Os acidentes resultaram em morte e lesões graves. Só depois disso, conforme o regional, é que a empresa se comprometeu a cumprir os requisitos legais. Uma vida já se perdeu. 2 trabalhadores ficaram incapacitados para o trabalho. Então, como, nessa hipótese, afastar a condenação em danos morais coletivos em face do grave atentado a valores fundantes da República, como estabelece o artigo 1º da Constituição, a dignidade do trabalhador, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Durante o julgamento, a defesa da empresa alegou uma aplicação da súmula 126 do TST, que impede o reexame de fatos e provas. Sobre o questionamento, o presidente da turma, ministro José Roberto Pimenta, ao votar com o relator, explicou que não houve violação à súmula. O Tribunal Superior do Trabalho, como todos nós sabemos, para um lado ou para outro, ele não está impedido de reenquadrar os fatos da causa e dar a esses fatos as consequências jurídicas que lhe pareçam as mais adequadas. Esse é o papel do Tribunal Superior do Trabalho, dentre vários outros papéis relevantes que são atribuídos a essa instância de natureza extraordinária. Senão, nós nos limitaríamos a referendar todas as conclusões jurídicas a respeito de fatos que as instâncias ordinárias tivessem adotado, o que não é o caso. Assim, por unanimidade, a 3ª turma restabeleceu a indenização por dano moral coletivo no valor de R$150 mil, a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ainda cabe recurso. Em Brasília, representantes do Ministério Público Federal de países da América do Sul e da Europa se reuniram para discutir estratégias de combate internacional ao crime organizado. Na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, representantes do Ministério Público do Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Itália e Espanha dividiram experiências e informações com membros do Ministério Público Federal Brasileiro com o objetivo de reforçar a cooperação jurídica entre os países. Durante 2 dias, o seminário Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, Novos Mecanismos da Cooperação Internacional,
vai trazer debates e iniciativas voltadas para o fortalecimento das ações contra os crimes transnacionais. Todo o esforço para que esse desafio seja vencido pelos poderes públicos merece encômios, merece o nosso apoio. E daí a realização desse seminário que revela a importância do interrelacionamento de todas as instituições democráticas para o combate desse desafio, o combate dessa interferência para o progresso da civilização que representam as organizações criminosas. A partir do encontro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu a aplicação dos acordos de cooperação internacional. Nós só teremos êxito na luta contra essa ameaça com a integração de nossos esforços domésticos e com a união de nossos parceiros internacionais. No plano externo, a estratégia do Ministério da Justiça e Segurança Pública está estruturada sobre 2 pilares: a cooperação policial e a cooperação jurídica internacional. Durante a troca de experiências entre representantes da América do Sul e da União Europeia, um dos destaques foi o reforço das equipes conjuntas de investigação. Queremos intensificar a nossa aliança estratégica com a América Latina e o Caribe, dentro do qual o Brasil é um parceiro verdadeiramente essencial. Este é um ótimo momento para fortalecer a nossa cooperação, porque estamos preparando a cúpula União Europeia-CELAC, que será realizada em Santa Marta, na Colômbia, em novembro deste ano. O seminário também marcou o início dos trabalhos do Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento do Crime Organizado do Ministério Público Federal, o GAECO. A unidade está prevista em uma resolução publicada pelo Conselho Superior do MPF em fevereiro deste ano. O que a gente tem que compreender é que nós necessitamos sim de criar estruturas especializadas, sem as quais a gente não consegue enfrentar o problema com eficiência. Agora, a forma de atuação depende muito, né? Quer dizer, ela é uma unidade que foi criada agora, pode ser que com a evolução e com o tempo alguma coisa deva ser adaptada, mas é uma estrutura que vai funcionar a partir da ideia de que o procurador natural, que tem um caso importante e que sozinho não tenha condições de resolver, ele vai receber todo o apoio dessa estrutura organizada que vai ajudá-lo a resolver o problema da maneira devida. 1 milhão de habeas corpus. A marca foi alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça. O número levanta questionamentos sobre o uso desse instrumento constitucional. A partir de hoje você vai acompanhar uma série de reportagens especiais sobre o tema. Repórter Jáfer Araújo. O primeiro HC foi autuado no STJ em 28 de abril de 1989, pouco tempo depois da fundação da Corte. De lá para cá, o número não parou de crescer e 30 anos depois, em 2019, chegou a 500 mil. A partir daí deu um salto e em apenas 6 anos, o total duplicou, alcançando a marca de 1 milhão. O habeas corpus está previsto na Constituição Federal. De acordo com a norma, ele deve ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Devido a essa natureza urgente, o habeas corpus tem prioridade na tramitação e pode ser apresentado até por escrito em um pedaço de papel, como neste caso emblemático do STJ de um HC em papel higiênico. Mas, devido a essas características, ele se tornou um instrumento atrativo também para quem deseja outras coisas que não preservar a liberdade de uma pessoa. Em dezembro de 2024, um habeas corpus impetrado no STJ pedia a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, indeferiu o pedido e o classificou como inusitado. Em outro caso, ainda mais pitoresco, um homem pediu habeas corpus preventivo para não se submeter ao exame do bafômetro, praticamente uma licença para beber e dirigir. Esses casos demandam tempo e trabalho, prejudicando a celeridade de julgamentos e a qualidade da prestação jurisdicional. O ministro Ribeiro Dantas, que presidiu a 3ª sessão do STJ, especializada em direito penal, foi o relator do habeas corpus de número 1 milhão. Para o ministro, esse número excessivo desfigura a função da Corte.
Em vez de você esperar que haja a jurisdição da primeira e da segunda instâncias, você traz diretamente para o STJ, através do habeas corpus, questões que ainda estão sendo discutidas lá embaixo. Às vezes nem começou a atuação da primeira instância. Às vezes ainda está na polícia. Também membro da terceira sessão, o ministro Rogério Schietti Cruz acrescenta que o número de habeas corpus compromete a atuação do STJ. No entanto, ele pondera a necessidade de analisá-los. É claro que o ideal seria que tivéssemos um número muito menor. Mas, por outro lado, se nós não atuarmos nesses casos, isso pode implicar a permanência de uma ilegalidade. Caio César Domingues de Almeida é advogado e autor do livro Habeas Corpus na Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ele afirma que a atual arquitetura recursal leva os operadores do direito a enxergar no habeas corpus uma via paralela e mais ágil para garantir a apreciação de questões urgentes. Não parece aceitável que a defesa, enfrentando um processo penal em que o cliente esteja preso, tenha que aguardar 5, 6, 7 meses para que esse caso suba para o STJ e, ao final, a gente sequer tem uma decisão de mérito, porque muitas das vezes demora todo esse trâmite para chegar no STJ e no STF e o mérito do que a gente está levando ele não é discutido. Em outro aspecto, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Guilherme de Souza Nutti, diz que o número de habeas corpus está diretamente ligado ao excesso de prisões cautelares por falta de atualização das leis. Ele cita como exemplo a lei de drogas. Se você pensar bem, está ligado à completa falta de noção para nós, magistrados, do que representa efetivamente a nocividade das drogas, qual a diferença entre traficante e usuário. Mas vou além, lógico. Temos também prisões provisórias em outras áreas. E uma avaliação compartilhada entre os juristas ouvidos pela reportagem é que outras instâncias não observam a jurisprudência dos tribunais, o que amplia o número de habeas corpus no STJ. O coordenador de defesa criminal e do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Marcos Paulo Dutra, resume. Embora já tenhamos há alguns anos um sistema cada vez mais pautado em precedentes, um sistema no qual a integridade, coerência deveriam ser a ordem do dia, a verdade é que tribunais de justiça, tribunais regionais federais insistem, digamos assim, em desafiar orientações fixadas, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. Na reportagem de amanhã da série especial, você vai saber o que dizem os especialistas sobre o papel do sistema de justiça com o aumento de habeas corpus no STJ. Daqui a pouco, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região discute carreiras e oportunidades de pessoas negras no judiciário. Magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso participam de um curso de aperfeiçoamento sobre o uso do WhatsApp como prova em processos judiciais. Voltamos já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reuniu magistrados para discutir as carreiras e oportunidades de pessoas negras no judiciário. Repórter William Nascimento. Desafios e conquistas na trajetória de pessoas negras. Esse foi o tema da primeira roda de conversa do projeto Diálogos que Inspiram, do TRF da Primeira Região. Presidente do Comitê de Equidade Racial do TRF1, a desembargadora federal Ana Carolina Roman, destacou que iniciativas como essa têm o objetivo de tornar o ambiente de trabalho mais diverso e promover a equidade racial. Nós temos feito estudos, análises, provocado em grande medida a administração, fazendo os eventos sobre equidade racial e estamos trabalhando nesse sentido, né, doutora Mara? Esperamos com isso poder contribuir para um judiciário mais diverso e com isso prestar a jurisdição melhor
para o nosso jurisdicionado, porque num país tão diverso como o Brasil, a magistratura precisa responder e bem responder a essas demandas da sociedade da melhor forma possível. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo, recordou sua história de vida e enfatizou as lutas, ainda como advogada. Naturalmente, como uma menina negra de uma família pobre do interior da Bahia, em nenhum dia da minha vida tive, um caminho fácil. Não tive como ter caminho fácil, jamais encontrei qualquer porta aberta, mas ao contrário, muitas vezes elas se batiam literalmente na hora em que eu chegava. As abordagens, quando você inicia o exercício da advocacia, e eu iniciei já aqui em Brasília, às vezes a gente chegava num grupo de advogados para uma atuação em defesa de sindicalistas, presos, em qualquer delegacia, todas as advogadas brancas entravam tranquilamente. Na minha vez, exigia que eu apresentasse a minha identidade da OAB. Na sequência, o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Fábio Esteves, falou do tempo em que ainda se preparava para a magistratura. Tinha certeza absoluta que eu era um sujeito competente para atravessar o concurso da magistratura. Então, eu pedi assim, não me olhem como um homem negro, que está tudo bem. Eu só não queria que isso fosse um fator naquele momento. Mas isso era impossível. Impossível, Impossível que essa... E veja que eu não estou dizendo aqui que eu não tenho orgulho do meu pertencimento racial, não. Mas talvez... E também dizer que isso não tornaria mais fácil. Mas dizer que quando leem meu corpo, o leem de forma negativa. A juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Adriana Melônio, contou que sofreu com o racismo no local em que trabalhava no início da carreira. E aí foi nesse momento que nasceu a Juíza Preta. Foi nesse dia e foi nesse momento, assim, porque aí foi que eu percebi que não adiantava eu ter, como a gente brinca, subido na vida a minha cor chegou na frente porque meu corpo não é um corpo, presumidamente, um corpo de magistrado. Mas também me deu vontade de lutar e me deu vontade de vencer essa guerra, que a gente tem ainda esse enfrentamento que nós temos contra o racismo que assola, o nosso país. Foram momentos de fala em que a indignação deu lugar à inspiração. É necessário que a gente entenda que há diferenças entre as pessoas, mas que isso não significa que pessoas sejam melhores ou piores do que outras por causa do tom da sua pele, por causa da sua aparência. Então, esse diálogo, ele tem essa, digamos assim, uma das finalidades de trazer histórias que possam inspirar outras pessoas. O tempo da omissão passou. A presença de pessoas negras nos espaços de poder não é símbolo de concessão, mas de reparação histórica. É o que a Constituição nos exige e o que a sociedade brasileira clama. Magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso participam de um curso sobre a lei de drogas para aperfeiçoamento do uso do WhatsApp como prova em processos judiciais. Veja a reportagem de Fernanda Fernandes. As mensagens de texto, áudios e vídeos enviados via aplicativo WhatsApp inevitavelmente tornaram o nosso dia a dia mais prático. Raro é ver alguém que ainda não se rendeu às facilidades que essa tecnologia proporciona. E as conversas, depois de espelhadas, também podem ser utilizadas como prova em processos judiciais. E esse foi o tema de mais um módulo do curso Lei de Drogas, organizado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso e a comissão que trata do assunto no Poder Judiciário. A maioria dos crimes hoje, em alguma medida, tem provas digitais. Aqui, no que se refere especificamente ao espelhamento do WhatsApp, no que se refere especificamente à jurisprudência que hoje caminha para uma consolidação no Superior Tribunal de Justiça, o espelhamento seria admitido apenas para os crimes praticados no âmbito de organizações criminosas. E o WhatsApp ele tem uma criptografia de ponta a ponta que impede que haja a interceptação desse fluxo.
Por isso, o espelhamento ele é uma ferramenta importante para que a polícia consiga investigar de forma mais eficiente a prática de crimes e buscar essa prova em ambiente virtual. Para magistrados que participam da formação e que atuam especialmente em varas criminais, o aprofundamento em temas como esse contribuem para o ato de julgar com excelência. A cada aula aqui a gente vem aprendendo, né, em especial hoje essa questão do WhatsApp, para conseguir realmente combater com mais efetividade, né, os crimes e que realmente é necessário. Daqui a pouco, em Mato Grosso, policiais militares e guardas municipais da região Centro-Oeste participam de curso para atendimento às mulheres e meninas em situação de violência. E um show de talento na porta do Tribunal de Justiça de Minas. É um projeto Intervalo Cultural. Nós voltamos em instantes. Em Mato Grosso, policiais militares e guardas municipais da região Centro-Oeste participam do último módulo da 6ª edição do Curso Nacional de Atendimento às Mulheres e Meninas em Situação de Violência. Reportagem de Carlos Celestino. A juíza da primeira vara especializada de violência doméstica de Cuiabá repassa diversos conhecimentos teóricos e exemplos de como realizar atendimento humanizado, conceitos sobre violência de gênero e legislação preventiva. É o momento de capacitar esses policiais, que muitos deles não conhecem a rede do município em que mora, então para saber como que a rede funciona, qual que é a sua função dentro da rede e como tornar esse trabalho de ponta, de excelência para as mulheres em situação de violência. O curso promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, também tem como objetivo tornar os agentes de segurança multiplicadores de conhecimento para o fortalecimento da rede de atuação dentro dos estados. Esse curso está sendo realizado, né, em conjunto, então, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, juntamente com seus instrutores, e nós, pela coordenação local, né, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, por conta dessa rede de enfrentamento que já é estabelecida no estado e em diversos municípios. Os policiais capacitados destacam a importância do aprimoramento para garantir um atendimento mais humanizado e adequado. Fundamental para um processo de construção, especialmente no primeiro atendimento e na prevenção secundária, de um atendimento no fornecimento à nossa população, de um atendimento humanizado, um atendimento empático e que evita a revitimização. Nós trocamos muitas experiências de casos reais que nós debatemos e criamos um pré-protocolo para que todos os estados, aos poucos, levem esses protocolos para os demais membros das instituições. Onde nós podemos levar todo esse conhecimento novamente para Sinop e para o estado de Mato Grosso, aqui, para trazer melhorias no nosso trabalho da Guarda Civil Municipal e apoio à Polícia Militar. Em Minas Gerais, um servidor deu um show na porta do Tribunal de Justiça do Estado. Isso mesmo, um show de talento no projeto Intervalo Cultural. A reportagem é de Denise Guimarães. Danilo Baião se apresentou pela primeira vez no TJMG, onde trabalha como servidor público, acompanhado do baixista Enéas Xavier e de Serginho Silva na percussão. O músico apresentou o show Danilo Baião Toca Almir Sater, uma homenagem ao cantor, compositor e ator. As músicas de Almir Sater fazem parte do primeiro álbum de Danilo Baião como instrumentista e agradou. Maravilhoso e poder estar aqui, prestigiar um colega de serviço. É um prazer. Esse projeto do tribunal é um sucesso e hoje confesso que está especial. Resgatar uma música de um cara que é o Almir Sater, que nós admiramos, além de cantor, compositor, ator, caiu muito bem. A família de Danilo Baião viu de perto.
Ali estava a mãe dele, Dona Vera Lúcia. Foi uma satisfação muito grande, porque ele vem empenhado na música há muitos anos, né? Desde pequeno, gostava muito, e foi uma realização dele. As irmãs Cíntia e Juni estavam eufóricas. Eu fiquei muito honrada de vir, né? Eu achei muito bacana, e é um show assim, muito marcante para ele, que ele trabalha aqui. Eu acho muito importante para ele, né? Na casa onde que ele trabalha. Muito emocionante, realmente é um coroamento do trabalho, do esforço dele. Eu acho que muito bacana. Irani Rodrigues é servidora na ouvidoria do tribunal e fez questão de prestigiar o show. Prestigiar o colega, né, apresentando no intervalo cultural. É sempre um prazer e eu fico muito feliz de ver uma pessoa destacando. Danilo Baião é formado em jornalismo, direito e é um dos integrantes do Janela Jurídica, programa semanal da Rádio TJ Minas, apresentado por ele e outros 2 servidores também cegos. E mostrou ser ainda um instrumentista de mão cheia. É muito especial poder trazer a minha música para minha casa de trabalho, né? Que é a minha segunda casa aqui. Então, eu unir esses 2 foi muito especial e de um trabalho bem consistente. Então, eu vim em alto estilo, que o trabalho está muito bonito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.